pessoal! Estamos começando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Vivian Castanheda, host desse podcast. Ao meu lado temos a Priscila Bercó, minha amiga e parceira e também host desse podcast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, dê um like, compartilha para que possamos chegar em mais pessoas e para que possamos continuar com este trabalho que estamos fazendo aqui no Compartilha Cast. E o tema de hoje é Mulheres no Comando. Formada em turismo, atua há quase 1 ano e meio na área de vendas, na empresa Mulheres no Comando, tendo foco equidade de gênero e interseccionalidade. Mais de 10 anos na área comercial, sempre sentiu falta de ver mais mulheres negras atuantes, estando cada vez mais engajada nessas temáticas e pautas raciais. Acredita que sua trajetória possa trazer representatividade às mulheres pretas e ter um papel significativo na construção de uma sociedade melhor e mais justa a elas. Muito bem-vinda, Camila Dantas, aqui no Compartilha Cast. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava nervosa, a Vivian sabe, é meu primeiro podcast, então é diferente eu gravando assim. Já gravei um videozinho bem curto para o YouTube, mas não tem nem comparação. Mas estou muito feliz, estou muito orgulhosa e estou representando aqui Mulheres no Comando também. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Eu conheci a Camila no meu projeto social, na obra social São Judas Tadeu. Naquela ocasião, a Camila ainda estava em busca de uma oportunidade. Sim. E eu fui surpreendida quando ela me trouxe um caderninho, um papelzinho dizendo que tinha sido recolocada. Então, para mim é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada. Muito bem-vinda. É muita honra também estar aqui com vocês. Conta pra gente, Camila, como que começou o trabalho no Mulheres no Comando? Sim, começou pela Jéssica, formador própria dela, que é a nossa fundadora, que é a nossa CEO, onde, infelizmente, ela passou por algumas áreas de vendas, ela chegou a ser líder nessas áreas, mas ela via que havia pouca representatividade feminina nessas áreas, mesmo ela sendo uma mulher branca, hétero, cis, e ela começou a analisar também que outras mulheres passavam pela mesma situação. Ao mesmo tempo, ela sempre teve uma veia empreendedora, ela sempre quis ter o próprio negócio. Então, ela deu um basta, né? Já chega, não quero mais, infelizmente, eu sozinha não vou conseguir, né, mudar essa mentalidade masculina, né, de achar que só os homens podem estar em posições de liderança. E com isso, ela fundou Mulheres no Comando, justamente com esse propósito de transformar e desenvolver outras mulheres no mercado de trabalho. E a empresa tem aproximadamente não, a gente tem 2 anos já. Ela fundou em janeiro de 2020 e até então a gente só tem evoluído aí nesse processo. Quer dizer, então, Mulheres no Comando começou um pouquinho antes da pandemia e já está um sucesso. E foi um desafio, inclusive, porque a gente nem imaginava passar por uma pandemia. Então, foi um desafio em dobro. Começar uma empresa do zero, assim, e também manter a empresa em meio a uma pandemia, que as pessoas estavam com foco em sobreviver, praticamente. Então, imagina só, uma empresa que tinha o foco de trazer as mulheres para o mercado de trabalho. Exato. E ainda por cima, no meio de uma pandemia. Sim. Então, foi um grande desafio. Parabéns, Jéssica, por esse trabalho aí, que tá sendo um sucesso bem grande aí para todas as mulheres. Sim, com certeza. Nos últimos 2 anos, né? Isso. E levando em consideração, Camila, como que você enxerga, levando em consideração esse cenário, como é que você enxerga a representatividade das mulheres negras no mercado de trabalho perante, assim, as oportunidades que existem em cargos de liderança? Infelizmente, é um caminho bem longo ainda a ser percorrido, porque já é bastante difícil ter mulheres negras em muitas empresas, o que diria em cargos de liderança, né? Mas é algo também que a gente, dentro do nosso papel, né, de empresa, também visa muito isso dentro de outras empresas, porque o nosso propósito, né, de transformar, de desenvolver, ele não só abrange de mulheres de diversos perfis, que a gente tem hoje uma comunidade, uma plataforma que as atende, como também a gente procura levar essas soluções para as empresas. Então, muitas delas nos trazem justamente esses desafios que é de ter mais mulheres negras, consequentemente mais mulheres em cargos de liderança. Então, é um desafio grande, infelizmente ainda é uma luta contínua e
tá um pouco longe da gente conseguir ter uma equidade. Já tá difícil a gente conseguir uma equidade de mulheres, Para as né? mulheres, Pras na mulheres. liderança, Sim. né? Para as mulheres negras, infelizmente, é um pouco pior, porque são mulheres e negras. Mas eu acho que justamente esse trabalho das empresas de procurar desenvolver, né, de ter cada vez mais, eu dou um exemplo por mim mesma, né, porque a Jéssica é uma mulher branca, também que entendeu esse propósito dela de... a gente sempre fala que não é nem uma questão de lugar de fala. O lugar de fala todos nós temos. Mas é muito do privilégio que ela entende enquanto mulher branca, mas de conseguir me desenvolver, né? De eu conseguir... Eu estou 1 ano e meio na empresa. E já fui promovida, já passei por vários momentos ali e que ela sempre me incentivou nesse processo de me desenvolver, de seguir, de avançar. Ou seja, mostrar para mim que, mesmo sendo uma mulher negra, eu posso sim. Só que ela mostrou muito mais essa questão do papel dela também de me desenvolver. E eu acho que é isso o que também tem que ser estendido para as empresas. Elas entenderem que, mas a maioria das líderes muitas vezes são brancas. Como é que uma líder branca vai desenvolver ou ter representatividade para a mulher negra? Pode acontecer de realmente ela não ter esse sentimento, né? Poxa, eu não sou uma mulher negra, eu não sei o que ela passa. Mas eu tenho um papel, sim, de, dentro do meu privilégio, poder auxiliar essa mulher a chegar também onde ela quer. Isso que eu ia te perguntar, né? Você ainda sofre muito racismo no mercado de trabalho? Hoje em dia, eu acho que até pela empresa que eu estou, não tanto. Né? Mas anteriormente eu enxergava, os olhares são diferentes, até por um processo de entrevista mesmo, né? Como começou a pandemia, era um processo muito, às vezes, online, as pessoas não te viam mais, né, no presencial. Quando você estava preenchendo uma ficha, era uma forma. Nossa, tá muito bom, é muito bom o seu desenvolvimento aqui, o seu currículo. Quando você fazia uma reunião online, a visão da pessoa era diferente. E a gente percebia no semblante dela, né? Não esperava uma mulher negra. Nossa, mas que... Era muito isso, assim. Que Mas chocante chegava a mencionar isso na Não, entrevista, não, né? Não, mas tá. a gente Mas você que percebia... passa, você sente. Tá. Você percebe o semblante. E já aconteceu também um processo seletivo que era presencial para mim, até antes de entrar no Mulheres no Comando, em que era um coordenador de RH que estava acompanhando e o processo final era com a CEO da empresa. E ele, assim, não, tá muito bom, acho que vocês têm tudo para se desenvolver. Eu lembro que no processo final chegou eu e mais outras 2 mulheres, eu era a única negra. E quando a gente chegou para conversar com a CEO, o semblante dela foi totalmente diferente, porque ela me mediu do pé à cabeça. Então, e uma assim, mulher, e sendo mulher. Sendo mulher. Então ela mediu, olhou. Então dali é muito louco a gente pensar, mas dali a gente entende. Eu não vou ser aprovada. Porque ela olhou meu currículo, olhou para mim e falou: bom, o currículo tá ótimo, mas ela é negra. Então. Não é muito no perfil aqui. Ô, Camila, e vendo esse cenário, né, ainda de muito preconceito, Sim. o que você sugere como preta, né, falar para quem vai participar de um processo, de como que vai enfrentar isso, o que seria interessante para ela se bancar e falar, não, essa vaga é minha, Sim. e até mesmo para que a gente pare com esse preconceito, porque a gente não pode mais ter no dia a dia, né, na nossa vida, Sim. diferença, porque não é a cor, gente, não dá mais para aceitar isso. O que você hoje poderia até ajudar todas as pessoas que passam por isso? Eu costumo falar que essas situações de racismo, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe nem dar um nome, né, quando a gente passa. E é claro que eu não posso ser hipócrita de dizer que ainda hoje eu não passe, mas a partir do momento que eu passei a estudar mesmo, por que existe racismo, por que existe isso dentro das empresas, eu passei a me munir de eu não sei nem dizer assim, mas é um poder que a gente tem dentro da gente de olhar e falar, não, eu vou combater isso, e eu tenho capacidade sim, eu tenho potencial, eu vou estudar, eu vou chegar lá, mas infelizmente, às vezes assim, essa insegurança do racismo é que muitas vezes nos barra. Porque, da própria pessoa. Da própria pessoa. Porque, por exemplo, eu passei por essa situação com essa CEO. Eu tinha 2 opções. Eu podia me fechar e falar, não sou capaz, eu nunca vou conseguir arrumar, porque eu sou uma mulher preta, ninguém nunca vai me dar emprego, ou eu nunca vou ser valorizada nas áreas que eu estiver. Ou eu posso usar aquilo justamente como combustível de falar, não, uma força, eu não né? vou parar. Extra. É Sim. por isso que eu vou continuar indo atrás, se eu precisar estudar cada vez mais para entender. E quando eu falo estudar, é justamente para você saber se defender, né? Sim. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que é o extremismo que vai fazer com que você combata aquilo, é a agressividade. Não. E não é, é justamente o oposto. Então, eu sempre falo que
Hoje em dia, se eu passar por uma situação de racismo, eu vou questionar. Porque aquela pessoa que está sendo racista comigo, ela espera que eu rebata com ela na mesma agressividade. Sim. E eu vou questionar, mas por que você não quer me contratar só pela minha cor de pele? Sim. Mas por que você está tendo atitudes ou falas racistas comigo? Só pela diferença de cor de pele? Você já conversou comigo para entender as áreas que eu estive, a experiência que eu tenho, se eu tenho o potencial para chegar onde você quer que eu esteja, ou que eu tenho potencial para estar dentro da sua empresa? E isso a gente percebe que quebra a pessoa. Porque ela está agindo com racismo, é uma agressividade, uma violência. E ela espera que você rebata dessa forma também. Então, eu vou dizer que um dos grandes trabalhos que você fez foi o seu autoconhecimento. Com certeza. Foi de você ter trabalhado muito o seu autoconhecimento para que você possa estar preparada para qualquer situação, né? Sim. O quanto é importante na vida, e não só porque você é preta, mas para qualquer pessoa, Sim. falar, eu me garanto, eu Exato. sou capaz, e não só por essa questão, porque na vaga tá me pedindo isso. E eu tenho essa Exatamente, Tem os potencial. skills, né? Que Sim, são sim. solicitados. Então, não é nada que vai me abalar, eu tenho o total autocontrole do meu autoconhecimento. Exato. Então, E a sua atitude é muito bacana, né? Porque você não se vitimizou. Exato, é isso que eu ia Né? falar. Porque a gente vê também as pessoas, às vezes, levando a coisa para esse lado, né? De se colocar como a gente vítima. se fecha, você acha que não vai ser capaz nunca, que... E acaba sendo pior até para o desenvolvimento Exatamente, daquela você se pessoa. trava, você se fecha. Exatamente. Você não Então, acaba buscando evoluir, você acha que não é capaz, que vai ser sempre assim, que qualquer área, qualquer cargo que você tente, você pode estudar, pode se especializar, fazer o tanto de cursos que forem. Você enxergou na adversidade a oportunidade, né? Você falou, poxa, eu não vou me entregar a isso, eu sou autossuficiente, eu vou correr Isso é o atrás. combustível que eu vou usar para É o meu gás ali. Exatamente. Então, essa atitude é bem importante, né? Sim. Para quem passa por esse tipo de situação, buscar essa força, né? Exato. Essa força porque ela existe. Sim, né? com Ela certeza. existe. Tá dentro da gente. É só a gente colocar para fora. A gente cavar lá, né? Isso. Ótimo. E como que você acredita que nós podemos ajudar as mulheres a conseguirem, né, um espaço no mercado de trabalho, Sim. independente do que elas estejam passando, assim, em termos de se elas estão doentes, às vezes uma doença, um câncer, Sim, alguma situação que acontece, ou uma gravidez, né? E dentro das facetas da vida da mulher, que é você trabalhar fora, trabalhar em casa e também, né, além de ser dona de casa, também ser mulher, mãe, né? Sim. Como que você vê todo esse cenário? Eu acredito que tenham dois lados. O lado de nós mesmas, mulheres, acolher umas às outras, porque a gente percebe que muitas mulheres sofrem caladas, porque elas acham que o que elas estão passando, só elas estão passando, justamente por não ter essa troca, esse compartilhamento de levar para outra, conversar mesmo, desabafar, seja lá o que for, né, que a gente quiser chamar. Claro. Mas falta um pouco isso, então muitas das coisas que as mulheres passam, por exemplo, a insegurança de estar num trabalho, engravidar e nossa, será que eu vou conseguir depois de passar minha licença? Eu vou estar garantida ali? E é uma insegurança que muitas passam sozinha, porque não põem para fora, não expõem e acham que é uma coisa só delas. Quando na verdade não é. Basta a gente ver quando elas começam a interagir entre elas, até nos workshops que a gente entrega pela Mulheres no Comando mesmo, rodas de conversa, eventos, a gente vê que elas se sentem num ambiente seguro para pôr para fora e com isso elas se sentem acolhidas porque elas percebem, caramba, eu nunca imaginei que aquela líder passa pela mesma coisa que eu, que estou almejando um cargo de liderança. E tem o lado também das empresas, né? De ter processos, ações que visem essa questão também de acolhimento para essas mulheres. Porque existe muito isso, né? A mulher já está passando por aquela insegurança. Vou ser mãe, ou estou com uma doença. Como é que vai ser visto isso pela empresa? Será que eles vão entender meu processo de precisar me ausentar para um tratamento? Ou algum dia que eu amanhecer não muito legal e precisar trabalhar de casa ou correr para um hospital? Então, a empresa também tem esse papel de trazer para aquela mulher que aqui é um ambiente seguro. Não é só uma licença maternidade, mas é um processo de fique tranquila, se você está num tratamento, está se cuidando, seja lá qual necessidade você tiver, conte com a gente, fique segura de trazer pra gente o que está acontecendo. Então, muitas empresas, a gente sabe que tem um ambiente de acolhida até com psicólogos, canais de ouvidoria, até para situações, por exemplo, de assédio. Então, também as empresas têm esse papel importante de levar esse acolhimento, esse ambiente seguro para essas mulheres também. Porque, infelizmente, é muito essa questão, né? De sofrer calada e se elas não têm isso dentro das empresas, elas não se sentem
Acolhidas, né? Não tem para onde ir. Com Então, essa escuta, né? E é isso que a gente sabe que o fato acaba tornando-as inseguras, né, por essa situação. E muitas vezes elas acabam adoecendo também, até mentalmente. Sim. Né, de estar sobrecarregada, de não saber para onde correr. E eu vejo até pelo lado da sobrecarga, como você falou, existem situações de mulheres que, às vezes, estão muito sobrecarregadas na sua função do trabalho. Sim. Né, acumulando ali muitas coisas, muitas responsabilidades, viagem, entregas, inúmeras entregas que são cobradas para entregar. E, às vezes, acabam deixando de lado também a família. E aí falta esse equilíbrio, né? E aí se cobram porque também estão dando preferência ou prioridades para o trabalho, mas a família também é prioridade. E aí aquilo vira uma bola de neve. Exatamente. Porque ela tá bom, eu tô me entregando pro meu trabalho porque eu preciso garantir qualidade de vida para os meus filhos. Né? No sentido de garantir, de repente, uma boa escola, um bom ensino, uma boa alimentação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui trabalhando muito e minha família tá ficando de lado. Como é que eu concilio tudo isso para também tudo ser prioridade e eu conseguir dar conta e qualidade em tudo que eu estiver trabalhando ou fazendo, né? Camila, então eu vou entender que nesse momento é responsabilidade também da empresa, mas a empresa somos nós. Então, nós, como líderes ou como parceiros, precisamos acolher as mulheres, precisamos também ter esse olhar mais humanizado para que todo esse processo, né, para que tudo isso que a gente sinta do nosso colega, da nossa colega, né, possa falar... E aí, tá tudo bem? O que eu posso fazer para te ajudar? Até porque a empresa é feita pelas pessoas. Sim. Então, assim, que aí entra aquela questão que a gente sempre fala de RH humanizado. Enfim, a liderança também está ali, entender esse processo também. Então, as pessoas ali entendendo isso, automaticamente, isso faz parte até da cultura da empresa. Esse processo de acolhimento, de desenvolvimento das mulheres também. Então, isso vai fluindo, né? Então, eu quando estava no mundo corporativo, eu sempre falava para os meus pares que não existe um Deus empresa, né? Que eu tenho a responsabilidade de ter uma escuta mais ativa para poder acolher, porque é muito fácil a gente pegar e colocar a culpa no outro, da gente falar, a pessoa não está me ouvindo, mas e você está fazendo esse papel? Sim. Então, e também, eu lembro que a Pri falou em um dos episódios que ela também passou por essa questão de ter uma pessoa onde, acho que ela tinha engravidado também, e estava no processo e não ia... poder fazer parte da contratação, e ela foi lá e bancou, falou, não é por isso, a pessoa tem todos os skills que eu preciso. Exatamente. Então, ela como um papel de gestora, né, fez o trabalho dela, e eu entendo que nós, mesmo que não somos líderes, a gente também precisa ter essa conversa, essa comunicação, que eu acho que é o mais importante dentro das corporações, certo? Com certeza, eu acho que é essa... Eu falo que é um papel de todo mundo. Não é porque eu sou uma colaboradora que, se eu tenho até uma sugestão, se eu entendo que a empresa tem um ambiente acolhedor e seguro, e eu posso até dar uma sugestão, seja lá de uma roda de conversa, uma temática, ou realmente um canal de escuta, não sei. Mas se eu entendo que colaboradores, liderança, todos envolvidos, quem está dentro da empresa, tem esse papel também de cada vez mais tornar essa empresa acolhedora, num ambiente seguro, para que as mulheres se desenvolvam, mas também que, assim, acolham esse lado da mulher de preciso conversar com alguém, estou passando por um momento difícil na minha família, comigo, ou se não engravidei, como é que eu vou fazer? Para quem que eu vou avisar? Sim. Será que se eu falar com o meu gestor, com a minha gestora, como é que vai ser isso recebido por elas? Né? Eu vou conseguir garantir que quando eu voltar de licença maternidade, minha vaguinha vai estar lá, né? Porque eu sei que alguém vai me substituir nesse período, mas quando eu retornar, eu vou poder voltar onde eu estou? Ou vai passar um tempo? Olha... Já substituímos você, muito obrigada. E justamente no momento que ela também vai precisar continuar trabalhando, porque ela tem uma criança para cuidar. Claro. Né? E até pegando o gancho do que você comentou no início da nossa conversa, sobre a CEO, né? Que você fez a entrevista e você percebeu nitidamente que uma questão racial ali impediu que você evoluísse no processo. Sim. Nesse sentido, Camila, acredito também que esse trabalho com a liderança tem que ser muito importante, porque eu vejo que muitas empresas têm os seus líderes, mas acabam colocando os líderes num posicionamento que, ter um problema com o colaborador,
o líder fala, isso é questão que o RH vai resolver, não sou eu. Descarta não sou eu não sou a linha de frente para esse determinado assunto. E eu discordo um pouco disso, desse posicionamento. Sim. Porque eu imagino que um líder, ele tem que ser completo e ele tem que ser sensível, sim, ao problema da pessoa que trabalha diretamente com ele. Exato. Né? Ele tem que entender essa realidade dessa pessoa, porque cada um é um, né? Sim. E ele vai conseguir resultados com cada pessoa de forma diferente. Sem dúvida. Então, se ele não tem essa sensibilidade, não desenvolve isso, não tem esse olhar, como você falou, né? De incluir, de aceitar, de orientar, instruir. Exato. Né? Isso realmente é ter uma gestão mais humanizada, né? Sim. E é muito... E a gente até percebe isso nas empresas que a gente atende também. Muitas delas até nos procuram buscando soluções voltadas a mulheres. Só que quando a gente começa a conversar, de criar um diagnóstico mesmo, entender o que aquela empresa está buscando, a gente percebe que a gente tem que dar uns passos atrás, porque eles trazem para a gente esses desafios. Olha, Camila, a gente quer muito uma ação voltada a mulheres, mas a gente está percebendo que a liderança não está tão engajada assim. Que elas não entenderam ainda que elas também têm um papel como aliados nesse processo. Exato. Então, a gente acaba até visando entregas que envolvam essa liderança, como workshops ou programas de liderança inclusiva, para não só falar sobre a pauta de gênero mesmo, que é nossa expertise, mas também explicar para eles o quão é importante o papel deles, que é totalmente imprescindível nesse processo de desenvolver as mulheres, de focar em diversidade e inclusão. E aí, com isso, a gente percebe que depois, quando a gente visa realmente uma entrega focada em gênero, as entregas são muito mais de uma melhor qualidade, né? Mais efetivas de fato, porque a liderança agora entendeu que, além de... Eu não só assino o contrato com a Mulheres no Comando para aprovar alguma entrega, mas eu também tenho que fazer parte disso. Eu também tenho que ser aliado nesse papel, inclusive até de cobrar as pessoas que estão envolvidas, de trazer mais ações para a empresa. Claro. E eu acho que todas as empresas, porque a gente hoje pode estar falando... Quem está nos escutando, nos vendo, vocês estão falando isso para empresas muito grandes. Não, as empresas pequenas também sentem isso. E quando todos passarem a entender que todos somos humanos, eu acho que tudo acaba mudando. Porque não dá para a gente lidar com o humano pensando só em processos. Tá na hora da gente entender que o ser humano, ele tem emoção, ele tem sentimento, ele passa por desafios e que está na hora das pessoas enxergarem isso, principalmente a liderança, mas os pares também, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Sem dúvidas. Que delícia esse papo. É tenso, né? Porque a gente está falando até de uma situação onde precisa de mudança urgente. Ainda mais que passamos por uma grande pandemia, onde a gente começou a perceber que não dá mais para aceitar o mundo como ele era antes. Exato. Mas também é gostoso porque daí a gente vai se descobrindo, vai vendo que um trabalho tão lindo que é feito, né? E a gente está nesse papel de fazer todo o nosso trabalho, né? Aqui no Compartilha Cast, eu e a Pri, junto com os nossos convidados, de realmente trazer para o mundo um mundo melhor, né? E junto com uma participação de um projeto tão lindo que é feito por você, na Mulheres no Comando, pela Jéssica, né? Por toda a equipe que está lá nos bastidores. E é muito legal porque a gente fica imerso nisso, né? Cada uma ali tem o seu papel, tem o seu trabalho, mas a gente entende que é para um propósito em comum, que é esse de transformar, desenvolver as mulheres. Então, cada um no seu papel ali, entende e fica satisfeito quando a gente vê essas evoluções, as empresas nos buscando, ou a gente levando essas soluções para as empresas, tendo resultados, né? Porque a gente também tem esse cuidado de acompanhar, não só de levar uma solução, mas de acompanhar o depois, entender como que aquilo foi recebido pela empresa, qual evolução teve após essa entrega, o que mais a gente pode fazer também pela empresa. Então, é muito gostoso, é muito gratificante a gente ver também esses resultados. Que legal. E para a gente finalizar aqui nosso podcast, eu sempre, quando a gente vai falando que vai finalizar, eu escuto o pessoal lá do outro lado. Mas já, que delícia, né? Passa rápido. Se deixar ainda mais mulheres, né? A gente ficaria aqui até amanhã. Tem muita história, tem muita pauta. Muita coisa boa pra gente falar. Mas quem sabe um próximo episódio, né? Com mais emoções aí. O que você gostaria de compartilhar com o mundo, buscando mesmo esse trabalho de mulheres mais no comando?
Eu acho que é um recado principal e geral que isso, independente de uma mulher branca, preta, LGBT, PCD, é das mulheres se unirem. Isso não, essa questão de rivalidade feminina não existe, não tem que existir. Cada uma tem a sua história, tem algo a agregar, né? Tem algo a trazer. Não é porque uma mulher branca, ela é uma líder, que ela não pode desenvolver uma mulher negra, que ela não pode olhar para uma mulher PCD, que ela não pode olhar para uma mulher trans, acolhê-la, ouvi-la e desenvolvê-la. E foquem no networking, não tenham medo. A gente acabou de falar, a gente adora falar. Então, a gente não tem que ter medo de conversar com outra mulher, de abordá-la, seja no LinkedIn, seja pessoalmente. Eu não entendo ainda esse... É que assim, eu sou matraca, eu falo pra caramba. Mas eu ainda não entendo esse receio, né? De conversar com uma outra, de expor, de chamar, de se colocar à disposição. Então, se unam mais nesse sentido, sabe? Falem, conversem, desabafem. Conversem mais, chamem mais pra conversa. Porque a gente vê que quando a gente gera uma provocação nessa conversa, flui de uma maneira que aí a gente tem dificuldade para fazer parar. Gente, já deu, chega, já resolvemos aqui. Já tem que cronometrar, tem tempo aqui. Tempo A gente percebe isso nos eventos que a gente faz de networking, que são presenciais. Graças a Deus, agora a gente está conseguindo fazer assim. Então, a gente tem que ficar cronometrando o tempo que elas estão conversando. Mas a gente vê que, pessoalmente, se a gente às vezes não cria essa provocação, tem essa dificuldade ainda de chegar uma mulher e falar: eu te admiro, eu acompanho você, claro. ou se não, eu queria te ouvir um pouco mais, o que você tem para trazer para mim a respeito disso? Então, meu recado é sempre esse, de se unir, de acolher umas às outras, de ter uma escuta ativa também, de ouvir, de se colocar à disposição. Porque acho também, de modo geral, nós seres humanos, a gente só quer ser ouvido, a gente quer ter uma atenção, a gente quer ter um tempinho para falar com alguém, a gente escutar a gente também. Então, é basicamente isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Camila, pela sua presença aqui. Eu Uma que agradeço honra vocês. ter você participando, representando Mulheres no Comando. Sim. Esse trabalho lindo que vocês fazem. E antes da gente encerrar, quero agradecer a audiência de todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando também pelo YouTube. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar um comentário e ativar o sininho aí para a gente poder conseguir distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhar mais. Compartilha Cast. Isso mesmo. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada a vocês. Obrigado, Vi. Muito obrigada, Camila, por estar aqui conosco. Muito obrigada, Mulheres no Comando, por estar conosco, né? Liderar aí, trazer mais mulheres para a liderança. E, pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.